Bom dia a todos. Eu verifico as formalidades legais e declaro aberta a sessão plenária desta quarta-feira. Senhores conselheiros, conselheiros substitutos, senhor procurador, eu tenho aqui em mesa para homologar as atas das sessões do dia 17 de janeiro de 2018, 6 de dezembro de 2017 e 28 de junho de 2017. São 3 atas já assinadas, revisadas pelos relatores. Não havendo objeção, declaro homologada as atas dessas respectivas sessões. Então, com a palavra a senhora secretária para leitura de expediente e sorteio de processo. Não há leitura de expediente nem sorteio de processo, então eu faculto a palavra aos conselheiros substitutos e ao membro do Ministério Público. Quero devolver para o conselheiro Álvaro César o processo 3639 de 2012, que eu havia solicitado vista na sessão anterior, e retirar de pauta, senhor presidente, os processos 4315 de 2011, município de Bequimão, e o processo 351916, da Prefeitura Municipal de Timon. Retirada de pauta para uma verificação mais cuidadosa da defesa, hein? E a devolução do processo ao conselheiro Álvaro César, devolvo acompanhando o voto do relator. Ok, só na hora de só proclamar o resultado. Doutor Nonato. Senhor presidente. Não, continue com o doutor Nonato, por favor. Doutor Nonato, o pedido de retirada de pauta automaticamente prejudica um pedido de sustentação oral que nós estamos aqui apresentado pelo doutor Janelson Nascimento. Doutor Janelson... mas só para cientificar que não haverá, portanto... É retirada ou suspensão? Retirada. Retirada. O processo então, tem que ter novamente, uma verificação mais acurada. Então, o escritório vai acompanhar a nova publicação para depois formular o novo pedido de sustentação oral. Eu peço a palavra pela ordem, só porque eu estava viajando a serviço. Nosso decano com a palavra. Hoje, né? Decano hoje. É o projeto de resolução para que seja votado, incluído na pauta de hoje, porque eu não pude relatar na sessão 7 dias após eu estar em minhas mãos, por estar viajando a serviço na quarta-feira passada. E gostaria de relatar ele hoje. É o processo 2966, que trata de uma interpretação sobre o plano de cargos, carreiras e salários. Certo. Muito bem. Deferido, doutor Álvaro. Doutor Jorge. Processo 6.330/2014. Retirada não, suspensão de pauta. 6.330/2014, 7.026/2014. Suspensão de pauta. Suspensão. Entendi primeiro retirada, mas é suspensão. Senhor presidente. Inclusão de pauta dos processos 11.441/2017, 2263/2018, 4915/2018. Inclusão extra pauta. Inclusão em pauta caso de cautelar. Cautelares, exatamente. Caso de cautelar, que é o caso típico de inclusão extraordinária em pauta. Aqui a gente precisa estabelecer um precedente jurisdicional, jurisprudencial. É o seguinte, conselheiros, o pedido de inclusão em pauta, no caso de cautelar, ele se justifica, de qualquer modo, pelo seguinte, porque se houver o deferimento da cautelar, fica óbvio que é o caso de urgência e relevância, né? Alguém dirá, mas para indeferir a cautelar,
não caberia também, seria o caso de inclusão em pauta? Eu entendo que sim, pelo seguinte: o indeferimento da cautelar implica imediata mudança de rito, doutor Blackout. Porque o rito da cautelar é um rito, aquele rito que parece com o rito da justiça eleitoral. Né? É um rito ali sumaríssimo, né? 5 dias para defesa, 15 dias para recurso. E quando você indefere a cautelar, mormente o plenário, o processo deixa de obedecer o rito da cautelar e passa a ir para o rito comum, um prazo de 30 dias de defesa, aí deixa de ser um processo de rito de cautelar e passa a ser um processo de controle de legalidade de atos e contratos. Então, por esse motivo, eu entendo que, quer para deferir a cautelar, quer para indeferir, cabe sim o pedido de inclusão extraordinária em pauta. Então, por isso, eu defiro o pedido formulado pelo conselheiro Osto. Doutor Blackout. Eu queria suspender o julgamento de 2 processos. O processo já consta em pauta, mas estava com o Ministério Público, que devolveu no meu período de férias. Como eu cheguei na segunda, preciso olhar direito o processo para saber se houve alguma modificação ou não. Trata-se do processo 5445/2011. Próxima sessão eu trago para julgamento. E o outro são os processos 2313/2009, 2617/2009, 3082/2010, 3086/2010. Não. É só até o 2617, que é do prefeito de... É um embargo de declaração com pretensão de efeitos infringentes da Prefeitura de Nova Olinda do Maranhão. Suspensão para a próxima sessão. Deferido, doutor Blackout. Mais alguma manifestação, doutor Osmário? Senhor presidente, diria a inclusão em pauta, que também trata-se de cautelar, do processo 4920/2018, representação, refere-se à Prefeitura Municipal de Santa Rita. Deferido. Obrigado, senhor presidente. Mais alguma manifestação? Bom, não havendo manifestação, vamos iniciar as relatorias, começando pelo nosso decano. E, inclusive, eu peço ao decano que comece com a parte administrativa, que é a parte da resolução, do projeto de resolução, que dá uma interpretação, né, em relação à questão da aplicação da lei do nosso PCCV, Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Palavra, doutor Álvaro. Oi? Senhor presidente, senhor, como foi anunciado agora há pouco, também depois da minha pedido de inclusão na pauta pelo conselheiro presidente, podemos votar de imediato o processo 2966/2018, que é o ato de normas normativas do projeto, né, de resolução. Esse processo, após a análise ele ficou mantido realmente aquele artigo, somente um artigo, né, conselheiro Carlos Furtado, que é a presente resolução, versa sobre a interpretação, integração e aplicação da lei estadual número 10.759 de 2017, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Então, esse artigo 2º se mantém pela adesão do novo plano de novo plano de carreiras, cargos e vencimentos do PCCS, vencimento do quadro de pessoal efetivo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, instituído pela Lei 10.759 de 2017, não caracteriza
investidura em novo cargo, tendo em vista tratar-se de mera alteração de nomenclatura nos termos do artigo 21, parágrafos 5º e 22, parágrafo único. Por tratar-se de mera alteração de nomenclatura, o servidor que aderir ao novo regime instituído pela Lei Estadual 10.759 de 2017, não necessitará permanecer 5 anos no cargo após a adesão para fins de aposentadoria. E o artigo 3º, que é esta resolução, entra em vigor na data de sua publicação, dê ciência e publique-se. Então, o meu voto, realmente, a proposta apresentada justifica-se em razão da obrigação que tem o Tribunal de Contas do Estado de dar aplicabilidade à legislação supramencionada, né, que é essa que nós já citamos. Após detida análise, não se verificou qualquer disposição que extrapole os limites normativos da lei regulamentada, ficando a resolução adestrita em determinar o alcance e o sentido das normas contidas na referida legislação. Assim, considerando a competência deste tribunal para expedir atos e instruções normativas sobre matéria de sua atribuição, conforme disposto no artigo 3º da Lei 8.258 de 2005. Voto pela aprovação do projeto na forma da minuta inicialmente apresentada. Puramente este voto. Sem objeção, eu declaro aprovada a... E me manifestar com referência a esse... Não é só para... Eu queria dizer, presidente, e demais conselheiros, que com referência a esse plano, na quarta-feira, eu havia recebido pelo nobre conselheiro Álvaro, como sempre ele faz, um encaminhamento de um projeto para que eu tomasse conhecimento. Como é salutar a qualquer conselheiro, no sentido de que tomem uma decisão plenária da Igreja Corte, principalmente no sentido que trata administrativamente dos salários dos funcionários. E naquela oportunidade, eu tinha lido a noite anterior o referido projeto de resolução, referência a 10.759/2017, que reestruturou o plano de cargo, ia reestruturar, agora reestruturado, e houve aquele cuidado do conselheiro Álvaro, e é isso que eu quero falar. O conselheiro Álvaro deve aqui ser, por mim e acho que pelos colegas, elogiado no sentido da responsabilidade que ele tomou de analisar com uma profundeza mais tranquila esse projeto. Ontem ele fez a mesma coisa, encaminhou para o meu gabinete já a nova redação, a qual eu combinei perfeitamente. Eu queria só isso, dizer para ele que parabenizar pela tranquilidade, pela responsabilidade, pelo zelo que ele teve com referência a esse plano de carro, que ora, realmente, ao meu ver, nenhum prejuízo traz aos funcionários. Esse que é o papel nosso, portanto, eu quero lhe parabenizar. Só isso aí. Eu me associo às palavras do doutor Edmar e dizer que foi uma coisa bastante oportuna, foi uma coisa muito tranquila, e um artigo que tinha lá, que poderia gerar alguma polêmica, alguma dúvida, que nós avaliamos depois que seria uma discussão infrutífera, inútil, a destempo, que o tempo mostrará que não haverá nenhuma necessidade de se colocar aquilo que está
estava no artigo 1º, na minha interpretação, assim como no parecer jurídico, que está lá encartado no processo. Aquilo é como dizer assim, a água do mais salgada. A água do mais salgada é no Maranhão, é na África, é na Áustria, é nos Estados Unidos. Entendeu? Então, aquilo que está escrito ali é o que está dito em todos os PCCS do mundo. Não conheço nenhum que seja diferente. Então, mas como houve uma dúvida em relação a isso, nós achamos por bem, e aí eu agradeço a intervenção do doutor Álvaro, tal como fez o doutor Edmar, que discutir sexo dos anjos, é discutir coisa que não tem o menor efeito prático, não tem o menor efeito, não vai frutificar nada, desnecessário o debate. Então, não vale a pena o tribunal estar gastando energia com aquilo que não merece ser gasto. Então, de parabéns o doutor Álvaro pela percepção que teve, e eu endosso plenamente as palavras do doutor Edmar. Companheiro também que apoiaram, todos também merecem esse. Inclusive a presidência, nós tivemos aquela reunião ontem, salutar, e que veio a escada tanto esta relatoria também para que muito bem, ficasse estamos dessa todos maneira como foi votado. De parabéns. Vamos adiante. Esse aqui eu posso assinar logo aqui, né? Ele tem que ser devolvido depois. Não vai ter sustentação oral, o senhor pode continuar. Aqui na tela mesmo, 3 processos que eu tenho na relatoria no dia de hoje, que eu tinha 7, mas tem só 3. Pode. Doutor Álvaro, só para que tem um processo devolvido com o voto de Vossa Excelência, eu acho. O voto do Conselho tirar logo esse Raimundo Nonato Carvalho lá. Ele devolveu com o voto acompanhando Vossa Excelência. Esse processo realmente diz respeito ao processo 3.639 de 2012, que diz respeito ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Inês, exercício 2011. Responsabilidade de Raimundo Robert Pringel Martins. Esse processo foi pedido vista pelo Conselho Raimundo Carvalho Lago Júnior, em vista de que houve uma polêmica em minha relatoria, ao citar que houve valor irrisório em uma documentação realmente fiscal, e não era realmente correta esta minha manifestação feita, então, na devida sessão. E o doutor Douglas, que estava, o doutor Jair, aqui presente com esse processo, e houve até, inclusive, manifestação do doutor Douglas a respeito, como procurador do Ministério Público de Contas, e que também o Conselho relatou, depois conversando em meu gabinete, realmente a minha manifestação houve uma falha em dizer esse valor irrisório. É só o DANFOP, na verdade. Aí eu mantive esse voto aqui conforme a conversa que tivemos com o Ministério Público de Contas, aqui em plenário, manifestação, né? O presidente também estava aqui presente. E o meu voto é só com respeito a esse DANFOP, que realmente é uma consideração que nós podemos passar contra o Ministério Público de Contas o voto. E foi como foi votado anteriormente, corrigindo-se só esse valor irrisório que foi falado. Está, inclusive, gravado aí na manifestação. Foi uma falha realmente neste minha referência ao valor. O Ministério Público mantém o parecer. Certo. Então é esse o nosso voto mantido, então, na semana passada. Decidido nos termos do voto do relator. Então, eu tenho relatado também hoje o processo 12.359 de 2016, tomada de conta especial do convênio 12 de 2011, exercício financeiro de 2011, no caso da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar. O responsável concedente é Adelmo de Andrade Soares. Conveniente, Associação dos Produtores Rurais assentados no projeto agrário Bitiua, do povoado Itererê, do município de Apicumaçu.
responsabilidade de Rosimir Pestana dos Santos. No Ministério Público de Contas, teve a palavra do Dr. Douglas. Meu voto, eu concordo com o parecer do Ministério Público de Contas que seja julgada irregular as contas deste convênio citado, condenar o responsável, gestor, a restituir ao erário o montante de R$ 133.809,18, que é atualizado, faz um montante de R$ 197.614,53, haja vista a não aprovação das prestações de contas dos recursos repassados, conforme disposto na Instrução Normativa 28 de 2008. Então, é esse meu voto quanto a esse processo, de acordo com o Ministério Público de Contas, né? Eu tenho mais um processo a relatar hoje, então, neste dia. São C3 mesmo, né? Eu tenho aqui. Fiquei em dúvida aqui. É o processo 2676-2017, Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, representação Ministério Público de Contas do Maranhão, representado é o município de Godofredo Viana, responsável Marcelo Jorge Torres, ex-prefeito, no exercício de 2016. E o contratado, a contratada é João Azevedo e Brasileiro Sociedade de Advogados, representante legal da contratada, João Ulisses de Brito Azevedo. O objeto do contrato, prestações de serviço de advocatícia firmado entre a Prefeitura Municipal de Godofredo Viana e João Azevedo e Brasileiro Sociedade de Advogados. Há diversos interessados, no caso, o próprio senhor doutor João Azevedo, e Brasileiro Sociedade de Advogados, representado pelo advogado Benner, Roberto Ranzan Brito. Há vários procuradores constituídos, advogados com suas devidas OABs detalhadas no processo. O meu voto quanto a este processo, eu concordo com o parecer do outro Ministério Público de Contas, que obedece o envio dos autos à unidade técnica, no caso. Passada, reiterou as afirmações, retornaram, conhecer a representação. Conhecer a devida representação por preencher os requisitos da admissibilidade, considerar procedente a representação ilegal ou procedimento de inexigibilidade que deu origem ao contrato, manter a devida cautelar referida sem prejuízo do disposto do item anterior, que é o considerar procedente a representação ilegal procedimento, né? Determinar o atual prefeito de Godofredo Viana, senhor Cirlei Viana Mota, que seja dada continuidade ao acompanhamento da demanda judicial, objeto do contrato anulado por meio da Procuradoria Municipal, ou caso contrário, que promova o devido certame licitatório para a contratação de serviços advocatícios
com a devida justificativa, dotação orçamentária, preço determinado, que os recursos oriundos da complementação federal do Fundeb sejam aplicados integralmente em ações de melhoria na educação, em consonância com a Lei 11.494, de 2017, e conforme entendimento firmado no acordo 1824 do TCU. Então, que seja devidamente determinada a unidade técnica comunicar aos responsáveis, aos representantes interessados, o inteiro teor da presente decisão. É esse meu voto, senhor presidente. Como é um caso que já tínhamos tratado, então não tenho mais processo a relatar hoje. Com a palavra, Nonato Lago. Não, tem um processo aqui. Doutor Pavão. Presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhoras e senhores. Eu relato o processo 2016. É uma tomada de conta especial instaurada pela Fundação de Amparo, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA, em decorrência da não prestação de conta de recursos repassados através do edital FAPEMA número 31/2011, no valor de R$3.000, ao senhor José Ribamar Matos Júnior, destinado ao programa Maranhão Faz Ciência Prociência, voltado ao estímulo da iniciação científica em escolas públicas de ensino fundamental do médio do Maranhão. O Ministério Público, através do seu procurador, emitiu parecer que opina pela juntada da presente tomada de conta especial, processo número 3.638/2017, referente à prestação de contas anual de gestão da FAPEMA, exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do senhor Alex Oliveira de Souza, diretor-presidente do referido órgão. De todo exposto, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, volto para que este tribunal determine a digitalização da presente tomada de conta especial, juntando-se à prestação de conta anual de gestão da FAPEMA e ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do senhor Alex Oliveira de Souza, para análise conjunta nos termos do artigo 10 da sua normativa 50/2017. Após a providência do item 1, acima, devolvo os autos físicos ao órgão de origem. É o voto, senhor presidente. Decidido, doutor. Processo número 3.654/2012 é uma tomada de contas especial de gestores do Fundo Municipal de Educação de Pirapemas, exercício financeiro de 2011, responsabilidade da senhora Beatriz Pereira dos Santos, na qualidade de secretária de Educação e ordenadora de despesas do serviço mencionado. A unidade técnica competente do tribunal elaborou o relatório de gestão técnica, com apontou diversas irregularidades de ocorrência. O gestor foi citado para apresentar as ações de defesas. Apesar de devidamente citada, a gestora responsável não apresentou razões de documentação de defesa. Estava a se manifestar, o Ministério Público reservou parecer no qual opina pelo julgamento irregular das contas e pela imputação de débito e aplicação de multas. Então, de acordo com o parecer do Ministério Público, voto para que este tribunal julgue irregulares as contas de gestão do Fundo Municipal de Educação de Pirapemas, exercício financeiro de 2011, e a responsabilidade da senhora Beatriz Pereira dos Santos, na qualidade de secretária de Educação e ordenadora de despesas, no exercício mencionado, em razão da existência de várias irregularidades, conforme aqui está sendo citadas. Segundo, condenar a gestora responsável, senhora Beatriz Pereira dos Santos, ao pagamento do débito no valor de R$ 12.763,33, em razão da ausência de comprovantes de despesas diversas. Aplicar ainda à gestora, a senhora Beatriz Pereira dos Santos, uma multa de R$ 5.000 destinada ao Funtec, em razão do ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômicos, apontado também no relatório de instrução. Determinar o aumento do débito decorrente do item 2 e 3 na data de pagamento, com base nos acréscimos legais incidentes. Determinar o envio de uma via original do acordo de previsão de execução de acordo, SUPEX, para providência relativa à cobrança da multa aplicada.
É o voto, senhor presidente. Decidido, doutor. Processo número 6.110/2012, tomada de conta de gestor de fundos municipais. Fundo Municipal de Saúde, Afonso Cunha. Exercício financeiro 2011, responsabilidade do senhor José Leane Pinho Borges. José Leane Pinho Borges. O gestor foi citado, apresentou razões da Comissão de Defesa que foram encaminhadas para a análise do setor técnico competente, que elaborou o seu relatório. Para se manifestar, o Ministério Público, contra a da sua procuradora, doutora Flávia Gonzalez, dará o parecer, no qual opina pelo julgamento irregular da tomada de contas. Conforme relatado, trata-se de tomada de contas especial, o gestor apresentou defesa, como se percebe, trata-se de irregularidades mínimas, de natureza meramente formais, que, considerando o universo das contas, hora e análise, não são capazes de macular completamente, mormente quando se verifica que, no caso, não se qualifica, no caso, qualquer dolo, má-fé, dano ao erário, desejo, uma versação de recursos públicos para o gestor responsável. Dessa forma, não havendo irregularidades graves que configurem dano ao erário, de modo a ensejar a imputação de débito ao gestor e considerando as novas diretrizes de julgamento adotadas por esta Corte de Contas, a partir da sessão plenária de 11 de 1 de 2017, entendo que as presentes contas devem ser julgadas regulares com ressalvas, com aplicação de multa ao responsável em razão das ocorrências remanescentes da natureza formal. Face ao exposto, e contrário ao parecer do Ministério Público, voto para que este tribunal julgue regulares com ressalvas as contas de gestão do Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha, exercício financeiro 2011, responsabilidade do senhor José Leane de Pinho Borges, na qualidade de prefeito e principal ordenador de despesa no período mencionado. Aplica ao gestor responsável, senhor José Leane de Pinho Borges, a multa de R$ 4.000 a ser recolhida no prazo de 15 dias a contar da aplicação do acórdão. Por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, emita parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas do ex-prefeito e ordenador de despesa do Fundo Municipal de Saúde do município de Afonso Cunha, exercício financeiro 2011, responsabilidade do senhor José Leane de Pinho Borges. Intimar o senhor José Leane de Pinho Borges, através de publicação do acordo eletrônico, para no prazo de 15 dias efetuar e comprovar o recolhimento do valor da multa à hora aplicada. Enviar a supervisão de execução de acordo, após o trânsito julgado, uma via original do acordo e mais documentos necessários ao acompanhamento e cobrança da multa à hora aplicada. É o voto, senhor presidente. Contas regulares com ressalva e multa. É só. Doutor Edmar. Senhor presidente, eu relato o processo 3425/2012, 2011, Chapadinha. R$ 1 bilhão. É uma prestação de conta da presidência da Câmara. Presidente da Câmara, Márcia de Jesus Gomes Rocha. Após a tramitação de estilo, foi encaminhado ao Ministério Público, através do mestre, do Dr. Paulo Henrique Aras dos Reis, que manifestou pela regularidade com ressalva e julgamento e multa de R$ 3.000. Eu estou acompanhando na íntegra o parecer ministerial, julgando regular com ressalva a prestação de conta de gestão da Câmara Municipal de Chapadinha, 2011, de responsabilidade de Márcia de Jesus Gomes Rocha, botando a mesma no valor de R$ 3.000, com ressalva e multa. É o voto. Voto com ressalva e multa. A Mi Barbosa Quintel é uma prestação de contas de gestão do Fundo Municipal do FMS, Carutapera, 2011, a Mi Barbosa Quimel. Doutor Paulo Henrique funcionou pela Procuradoria de Contas, com seu parecer também pela regularidade com ressalva, e eu estou acatando na íntegra, emitindo parecer pela aprovação com ressalva e julgo irregular com ressalva a tomada de conta de gestor do Fundo Municipal de Saúde, de responsabilidade de Amin Barbosa Quemel, ex-prefeito, e Ana Carolina Rabelo de Oliveira, ex-secretária de Saúde, aplicando solidariamente aos dois a multa de R$ 3.000, é meu voto. Determinado pelo Ministério Público. Com ressalva e multa, né? Multa. Auditoria, processo 12.321/2016, Hildo Augusto Rocha Neto, ex-secretário da CECID, Dr. Jário Cavalcante Vieira, o nobre procurador, emitiu o parecer ao mesmo
ato contínuo, já no final do parecer do mestre, ato contínuo, as irregularidades apuradas destes autos devem ser apreciadas em confronto com as ocorrências detectadas nos autos da conta anuais. Ao fim, põe-se o julgamento em conjunto dos fatos apurados em auditoria, bem como daqueles registrados na análise da prestação de contas de cada exercício. Aqui trata-se do exercício de 2013 e 2014. 2013 e 2014. Eu estou na linha do Dr. Jairo, votando para esta Corte de Contas determinar a digitalização e o apensamento desta auditoria aos autos da prestação de contas de gestão da Secretaria de Estado de Cidades e Desenvolvimento Urbano do exercício de 2013, que é a que me compete, que é o exercício do qual eu sou relator, para verificação e análise em conjunto das irregularidades constando nos itens 15.1.2 e 17.2.2.1 do relatório de auditoria 12 de 2016, na forma do artigo 257, inciso 1 do regimento interno desta Corte, e encaminhar e determinar a publicação do presente diário oficial eletrônico. É o voto. Qual o seu voto, doutor? O voto é... Foi juntada no... Juntar de acordo com o Ministério Público. Ok. O doutor Hildo Rocha, Augusto da Rocha Neto, processo 12.676, 2016, da CECID, também auditoria, doutor Jário também emitiu parecer neste caso, e que também fez idêntico parecer. Neste caso aqui, vez que o presente auto trata da auditoria realizada pelo controle interno do Poder Executivo do Estado e face à Secretaria de Estado de Cidade Desenvolvimento Urbano, no exercício 2013 e 2014, por meio do senhor Hildo Augusto Rocha Neto, ex-secretário, nos termos da ordem de serviço número 150/2015, de 19 de junho de 2015, 152 de 26 de junho de 2016, 166 de 2015, 26 de junho de 2015, e de acordo com o programa de auditoria aprovado pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle, a qual encaminhou posteriormente para este Tribunal de Contas do Estado para possíveis providências. Assim, diante dos fatos mencionados acima e considerando que a matéria desta auditoria já faz parte da outra relativa da Secretaria de Estado de Cidade e Desenvolvimento Urbano, CECID, do exercício 2013, que a qual eu relatei agora, passado, que é da minha relatoria, conforme consta do processo 12.321/2016, referente à própria prestação de contas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Tal fato constitui impedimento para julgamento do mérito, pois ocorre a perda de objeto, devendo levar ao seu consequente arquivamento, nos termos do artigo 485, inciso 4 do Código de Processo Civil, 485, inciso 4. Arquivo presente a representação pela ausência de pressuposto, constituição e desenvolvimento válido e regular do processo em razão da perda do objeto. Ou seja, este caso já está intrínseco junto do processo original das contas do exercício 2013. É o meu voto. Decidido, doutor. Mas, o processo... Uma representação 6048/2017 do Ministério Público de Contas, município de Miranda, Interativa Cooperativa de Trabalho e Serviços Múltiplos, COPES, Cooperativa de Profissionais Específicos da Saúde. Aqui o doutor... Aqui não consta o procurador... Não consta que assinou pelo Ministério Público, deve ser o doutor Jairo, né? Da Flávia. Após o minucioso levantamento feito nas contas do referido município, constatou-se que os valores pagos à Interativa totalizaram no exercício 2013 o valor de R$ 2.736.413. No exercício 2014, totalizando R$ 3.970.935,84. No exercício 2015, R$ 3.899.603,10. E no exercício 2016, R$ 11.977.827,70. E a COPS,
No exercício de 2013, 7.374.245, no exercício de 2014, totalizando 11.877.197,44, no exercício de 2015, é muito dinheiro. 6.336.192,48, e no exercício de 2016, 879.518,16. Os procedimentos licitatórios da contratação das cooperativas representadas referentes aos autos usando 2013 e 2016 não se encontram na prestação de contas anual do município representado. O quadro de procedimentos licitatórios referente a 2013 sequer menciona a licitação que teria ocasionado a contratação das cooperativas representadas. De outra parte, as certidões referentes ao de 2016 não mencionam qualquer licitação devolvendo às cooperativas representadas. Em virtude da proporção dos valores desenvolvidos no exercício financeiro 2013, 14, 15 e 16, e pelo poder dever do Estado de arrecadar tributos para o seu custeio, faz-se necessário a análise também dos possíveis indícios de evasão fiscal com a não retenção do recolhimento dos seguintes tributos: IRRF, INSS, PIS, PASEP, COFINS, ICMS, ISS e FGTS. Aqui veio mais comentários. E do exposto, reiteramos o pedido de verificação da irregularidade na contratação objeto desta representação mediante inspeção que analise todos os tópicos acima enumerados, sem prejuízo a serem acatadas as sugestões encaminhadas, formuladas pela unidade técnica, além do apensamento das contas no município representado para a inclusão das irregularidades identificadas no relatório de informação das contas anuais. Aqui vem a decisão. É muito processo, é muita coisa. Assim, acolhendo o parecer do Ministério Público do Tribunal de Contas, quanto ao pensamento das contas no município representado, voto no sentido que o Tribunal de Contas, focado no artigo 43, parágrafo 1 da Lei 8.258/2005, conheça da representação, eis que presente os pressupostos de admissibilidade previsto no artigo 43 da Lei 8.258/2005. Determine a digitalização e apensamento dos autos do presente processo número 6048/2017 ao processo 3364/2014, que que eu sou o relator, os pregões presenciais, assim como o processo 3360/2014, nos quais serão analisados os pregões presenciais número 019/2013 e 020/13, que deram origem às contratações da Intervita e da Corpes naquele exercício 2013. Haja visto que esses procedimentos se encontram anexados à alegação de defesa ajuntada nesses outros processos. Ou seja, eles, citados para a defesa, fizeram a defesa e já estão nesses autos. Encaminha a digitalização no processo, que eu sou relator, essa providência foi tomada. Encaminha a digitalização dos processos da presente representação nos respectivos relatórios das contas anuais ao município de Miranda do Norte relativos a exercício 2014, 2015, 2016, para conhecimento e providências, segundo o pedido formulado pelo parquê na própria representação no parecer 200/2018, decência aos representados por meio de publicação de decisão do Diário Oficial Eletrônico. Como já disse, já foi as contas do meu exercício já foram realmente autorizadas a junção no referente processo. Eu primeiro, esse é meu voto. É cheio de coisa, mas é tudo porque são 4 exercícios, na mesma representação. Só um que me cabe, os outros é digitalizar e encaminhar. De acordo com o Ministério Público. Tá? De acordo com o parecer. 4 municípios, 4 exercícios.
realmente são valores astronômicos. Era uma empresa só, e nós fizemos uma representação com o mesmo município, mas Eu aí não sei ele se foi observado o desmembrar. novo rito de que quando exerce mais de um exercício, o processo é conduzido por um único relator, só desdobrado no final. Esse caso aqui está assim, vem para um relator junto, o meu com outros, porque é uma sequência, muito dinheiro. Tá, É ok. uma sequência, aí eu fiz a minha parte de citar tudo encaminhar, A e processo os outros eu estou cautelar. dando sugestão para que encaminhe digitalizado tudo a cada relator. Só que esse encaminhamento hoje, ele só é feito ao final do deslinde do fato denunciado. Sim, Não sei se- esses três estão sendo desse jeito. O outro eu já atuei na frente, o meu, eu já atuei na frente. Esses aí vão para o relator e o relator vai tomar as providências. Mas tem que ter muito cuidado porque é muito dinheiro. É muita coisa. Bom, próximo. Doutor Washington. É muito dinheiro. Senhor presidente, eu vou relatar aqui logo as liminares, as cautelares, iniciando por esse processo 14.441/2017, que trata-se de denúncia com pedido de medida cautelar formulada pelo senhor Ricardo Jorge Murar, com arrimo no artigo 265 do Regimento Interno do TCE Maranhão, em face de pretensa violação às normas do direito administrativo, lei orgânica. Inicialmente, eu esclareço que acerca do pedido cautelar, tanto a unidade técnica, por meio do despacho de instrução processual da lavra do titular, quanto o Ministério Público de Contas, se manifestaram no sentido de indeferimento da cautelar. O certo é que a denúncia versa sobre fatos originários de uma contratação realizada no ano de 2014, aditivada nos exercícios 2015 e 2016, que ainda repercute nos exercícios 2017 e 2018, e que, por óbvio, seu objeto se encontra na iminência de ser entregue à coletividade tão carente de obras estruturantes e que quer seja entregue nos moldes do originalmente programado pelo governo anterior. Quer nos moldes do atual governo descrito na denúncia, um novo hospital servirá para diminuir o déficit de leitos disponíveis à população, melhorando a prestação de serviços de saúde entregues à coletividade, sendo essa ou restrita ao servidor do Estado ou toda a população atendida pelo Sistema Único de Saúde. De modo que, tanto em um caso como outro, e uma vez comprovados eventuais danos ou ilegalidades, os gestores serão responsabilizados por tais atos quando do julgamento do mérito da denúncia. Diante do exposto e tendo em vista as razões esposadas pela unidade técnica e de acordo com o parecer do Ministério Público, eu voto no sentido que o egrégio Tribunal de Contas decida por conhecer da denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 40 da Lei 8.258 de 2005, indeferir o requerimento de medida cautelar por entender ausentes os pressupostos autorizados da tutela requerida nos termos do artigo 75 da Lei 8.258/2005, citar os responsáveis, senhor Flávio Dino de Castro e Costa, governador do Estado do Maranhão, senhor Marco Antônio Barbosa Pacheco, secretário de Estado da Saúde, e o senhor Carlos Eduardo Lula, secretário de Estado de Saúde, e o senhor Cleiton Noleto Silva, secretário de Estado de Infraestrutura,
para que no prazo de até 30 dias apresente razões de justificativas a respeito da denúncia formulada pelo senhor Ricardo Jorge Murat, nos termos do artigo 50, parágrafo 4º da Lei Estadual 8.258/2005. Informar o denunciante, senhor Ricardo Jorge Murat, o indeferimento da medida cautelar pleiteada e retornar os autos ao gabinete deste relator para que se efetive as citações das partes denunciadas. Como voto, senhor presidente? Decidido. Deferida a cautelar, indeferida a cautelar e, consequentemente, o processo passa a adotar agora, doravante, o rito de controle de legalidade de atos e contratos. O processo 2263/2018 trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas em face da empresa HP Rocha, ME, e da Prefeitura Municipal de Miranda do Norte, noticiando diversas operações de compra e venda com emissão de notas fiscais por parte da empresa representada, e não obstante sua não habilitação na Secretaria de Estado da Fazenda. A representação noticia ainda a ausência dos envios de informações relativas aos certames licitatórios e respectivos contratos administrativos via Sistema de Acompanhamento de Contratação Pública, SACOP, mantido por este Tribunal de Contas. Informa que a primeira representada se encontra em situação de não habilitada para realizar operações comerciais. Antes de tudo, convém ressaltar que concedi monocraticamente, em 6 de abril de 2018, a medida cautelar requerida pelo Ministério Público de Contas e, diante do exposto pelos fatos e fundamentos legais jurídicos explanados e ainda considerados presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, voto no sentido que o Tribunal de Contas do Estado decida conhecer a presente representação nos termos do artigo 103, parágrafo 1º da Lei 8.666, do artigo 41, inciso 7 do artigo 43 da Lei Orgânica desse Tribunal, ratificar a medida cautelar concedida monocraticamente por esta relatoria em 6 de abril de 2018, sem a prévia oitiva das partes, nos termos do artigo 75 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, em face da empresa HP Rocha e da Prefeitura Municipal de Miranda do Norte, determinando ao senhor Carlos Eduardo Fonseca Belfort, prefeito, a suspensão de todos os pagamentos devidos à primeira representada, inclusive os relativos aos restos a pagar, até que o Tribunal de Contas decida sobre o mérito da questão suscitada. Determinar ao prefeito de Miranda do Norte, o senhor Carlos Eduardo Fonseca Belfort, o envio imediato via SACOP dos autos inerentes aos avanços de compra e venda realizada. Determinar ao prefeito de Miranda do Norte que informe a qualificação completa do responsável pelo envio dos documentos, se acaso o seu credenciamento junto a esse Tribunal de Contas, de que trata o artigo 9º da Instrução Normativa TCE Maranhão 34/2014, ainda não tivesse sido realizado. Determinar a Secretaria de Controle Externo desse Tribunal de Contas que é efetiva a citação dos representados para apresentarem as alegações de defesa. Como voto, senhor presidente? Doutor Washington. E o processo 491-4915-2018 trata-se de representação formulada pela empresa Link Card Administradora de Benefício Ireli, em face da Prefeitura Municipal de Fortaleza, do Nogueira, referente ao pregão presencial 019-2018, a presente representação afirma existir irregularidades no referido pregão, haja vista a imprecisão do objeto descrito no aviso de licitação e da não disponibilização de edital aos interessados. Ao final, requer a concessão de medida cautelar para que suspendam a licitação na fase em que se encontra até a análise do mérito, de ampla publicidade, fornecendo uma via do edital no site ou por e-mail. Diante do exposto pelos fatos e fundamentos legais jurídicos explanados,
Voto no sentido que o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão decida conhecer a presente representação nos termos do artigo 43 da Lei 8.258, ratificar a medida cautelar concedida monocraticamente por esta relatoria em 10 de abril de 2018 e determinar o prefeito de Fortaleza do Nogueira, Leandro Gonçalves Passarinho, em imediato cumprimento ao que determina o artigo 8º da INTCE Maranhão 34/2014 e determinar a coordenação de plenário do plenário deste Tribunal de Contas do Estado do Maranhão que efetiva a citação do representado para apresentar defesa aos fatos narrados no prazo de 15 dias. Cheque, o dinheiro, para travar dinheiro mesmo, não, R$ 700, tá? Deixa tudo separadinho aí. Senhor presidente, Então, sim. foi citado no prazo de 15 dias já se manifestar. Ok. Pode continuar, doutor. O processo 4154/2012 trata-se de embargo de declaração aposto pelo senhor Henrique Caldeira Salgado em face do parecer prévio que opinou pela desaprovação das contas do município de Pindaré-Mirim relativo ao exercício financeiro 2011. O responsável opôs os presentes embargos, alegando erro material no parecer prévio. É o relatório. E, diante do exposto, eu voto no sentido que o Tribunal de Contas decida conhecer o desembarque de declaração, negar-lhe provimento e manter na íntegra o parecer prévio PLTC 167/2017. Como voto? Embargos conhecidos não providos. Embargos também de o processo 10.740/2013, também embargo de declaração aposto pelo senhor Enésio Lima Milhome, em face do parecer prévio PLTCE 322/2017, que opinou pela desaprovação das contas do município de Formosa da Serra Negra, relativo ao exercício financeiro 2012. O responsável opôs os presentes embargos, alegando omissões. Eu voto no sentido que o Tribunal de Contas do Maranhão decida conhecer os embargos de declaração, dar provimento sem reforma do mérito, apenas para aclarar as alíneas 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 e 1.10 do parecer prévio 322/2017, que passam a vigorar nos seguintes termos relatados embaixo. Manter os demais itens do parecer prévio PLTCE 322/2017 e é como voto. Mantido o parecer. Processo 10.770, embargos de declaração aposto pelo senhor Enésio Lima Milhome, em face do Acórdão 803/2017 do parecer prévio e do parecer prévio 324/2017, que respectivamente julgou irregulares e opinou pela desaprovação das contas do município de Formosa da Serra Negra, exercício financeiro 2010, e o responsável opôs os presentes embargos, alegando contradição e obscuridade. E, diante do exposto, eu voto no sentido que o Tribunal de Contas decida conhecer o desembarque de declaração, negar-lhe provimento por não restarem comprovadas a contradição e a obscuridade alegadas pelo recorrente, no parecer prévio no acórdão recorridos. Manter a íntegra do acórdão PLTC 803/2007 e o parecer prévio 324/2017. Como voto? Mantido o parecer. Processo 3405, prestação de contas anual do prefeito do município de Lajeado Novo, senhor Edson Francisco dos Santos, referente ao exercício 2013, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa prevista na Constituição, o senhor Edson fora citado, o gestor pediu prorrogação, etc. A unidade técnica, depois de emitir o parecer, emitiu o relatório de instrução 15.825, onde concluiu que não restaram irregularidades relacionadas ao descumprimento dos índices constitucionais. O Ministério Público de Contas
também opinou, mediante o parecer 12/10/2017, pela aprovação com ressalva das contas em apreço e eu, portanto, voto no sentido da aprovação, pela aprovação das referidas contas com ressalva. É como voto. Contas aprovadas com ressalva. Prestação de contas, o processo 48.9, prestação de contas do prefeito de Nina Rodrigues, Ribamar da Cruz Ribeiro, referente ao exercício financeiro 2013. Em atenção ao princípio do contraditório, tal, o senhor foi citado, pediu prorrogação de prazo e a unidade técnica emitiu o relatório de instrução 3840/2015, concluiu que não restaram irregularidades relacionadas ao descumprimento dos índices. O Ministério Público também na mesma linha opinou pela aprovação com ressalva das contas em apreço e assim também que eu voto, senhor presidente. Aprovação com ressalva. Aprovação com ressalva. Processo 4194, trata-se de tomada de contas do Fundeb de Nina Rodrigues, de responsabilidade do senhor José Ribamar Cruz Ribeiro, prefeito, exercício financeiro 2013. Também foram cumpridos todos os ritos de ampla defesa e a unidade técnica. O Ministério Público se posicionou no sentido de julgamento regular, com ressalvas, e assim também que eu me posiciono. Regulares com ressalva. Processo 4200/2014, tomada de conta do Fundo Municipal de Saúde de Nina Rodrigues, responsabilidade do senhor José de Ribamar Cruz Ribeiro, e da senhora Joselma de Jesus Costa Barbosa, secretária municipal de saúde, relativo ao exercício financeiro de 2013. Tanto o Ministério Público opinou, mediante o parecer do procurador, pelo julgamento regular com ressalvas, e assim também que eu me posiciono, eu voto nesse sentido, senhor presidente. Regulares com ressalva. E era só. Suspenda a sessão 5 minutos.